capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e versículo 2. A primeira palavra que está aí: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podei-vos assentar, irmãos? Podei-vos assentar? Alguém aceita água? Muito bem. O assunto que eu gostaria de falar para os irmãos antes de participar da ceia é razões por que não devemos nos conformar com o mundo. Então, a razão é a mesma coisa que entendimento, né? O entendimento, ele faz oposição à emoção. Quando nós agimos só por emoção, nós liberamos um monte de coisa que não deveria, para entrar na vida da gente, para fazer vista grossa, em algumas situações, às vezes dentro do lar, da família. Então, agir com razão está em oposição. A razão, ela está em oposição, ela é contrária à emoção. Por isso que Deus é maravilhoso. Ele fez o cérebro dividido em duas partes, razão e emoção, para ver o que? Equilíbrio. Você já viu que às vezes você fala assim: puxa vida, tem pessoas que agem só com a razão. Ele vai lá e disciplina duramente, quando havia necessidade de usar um pouco da emoção, conversar, entender. Deu para entender? Então, a palavra de Deus nos fala sobre usarmos a razão para não nos conformar com o mundo. Então, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus vai nos falar nesta manhã. Paulo começa falando assim: rogo-vos, irmãos. Essa palavra, rogar, é a mesma coisa que pedir insistentemente. Já viu quando uma criança quer uma coisa e ela fala 2, 3, 4, 5 vezes: você espera que eu vou te dar. É isso que Paulo está falando aqui. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo para nós? Que a igreja não é um lugar onde nós vimos para poder escolher o cardápio do dia. Eu quero riqueza, eu quero um carro, eu quero a cura, eu quero um milagre, eu quero a solução do problema da minha casa, eu quero a solução do meu problema, eu quero ser feliz. Irmãos, tudo isso acontece de forma normal quando nós cremos em Jesus. Deus não colocou aqui um balcão que nós escolhemos o cardápio do dia, o que nós queremos e o que não queremos. Quando nós
vimos para a casa de Deus, nós encontramos com Jesus, e de Jesus vem tudo o que nós precisamos, porque a palavra de Deus diz: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de vós, ele tem cuidado de vós. Então, lá no dia a dia, Deus está cuidando das nossas necessidades, Deus está curando as nossas enfermidades, sem que nós peçamos a Ele. Ele está nos sustentando, sem que nós lembremos a Ele que Ele precisa nos sustentar. Ele está nos fortalecendo, sem precisar ficarmos lembrando a Ele: Senhor, eu preciso de força. Não, ao encontrar com Jesus, tudo isso vem ao nosso encontro. Aleluia! Então Paulo está falando aqui insistentemente: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje, as pessoas transformaram a igreja num banco, aonde ele faz barganha com Deus. Deus não barganha as suas bênçãos. Graça significa favor sem merecer. Nós estamos aqui pela graça. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço o que Deus tem feito por mim, nós não merecemos, mas a graça de Deus, ela nos dá a vitória, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos fortalece. Amém? Você acredita? Às vezes a pessoa fala: não, isso aí foi o apóstolo Paulo que falou. Mas vamos ver a palavra de Deus que ela ensina para nós? 2 Pedro, capítulo 1, não precisa abrir, que vai colocar no telão aqui. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, olha o que está escrito aí. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos lá. Quando fala aqui interpretação, está se referindo à hermenêutica. Hermenêutica são regras de interpretação de textos. O advogado usa hermenêutica, o juiz usa hermenêutica, que é a regra de interpretação de um texto. Então, às vezes, a pessoa olha um texto e ele quer interpretar de forma particular, a seu bel prazer. Um dia desses, vocês devem ter visto numa reportagem, um pastor simples, e ele comeu vírgulas, pontos, comeu tudo. Aí ele procurou a esposa de um irmão, de uma irmã da igreja, e falou assim: olha, Deus está mandando aqui eu ficar com a sua esposa. Que é isso, irmão? Falou: não, está aqui, olha, vai, ele leu o texto, vai e adultera com ela. Falou: não, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. Aí ele conversou com o marido da pessoa, e ele concordou com o assunto. Se Deus mandou. Aí o repórter procurou ele e falou assim: você não chegou a acontecer, acho que a coisa espalhou. Aí o repórter procurou ele, a notícia se espalhou pelo Brasil. Aí o repórter perguntou a ele: onde é que Deus te falou? Aí ele mostrou o texto. Ele falou: não, aqui ele está falando sobre a mulher adúltera, e não que você vá adulterar com ela. Mas Deus falou para mim, irmãos, é por isso que aqui está falando: olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse homem pegou esse texto e quis fazer com que ele fosse interpretado de forma particular, e não usou o contexto. Ele engoliu vírgulas, engoliu pontos, e ali ele descobriu que a interpretação era particular para ele. Aí ele
precisou de um repórter que não era teólogo e nem cristão e nem pastor para poder mostrar as pontuações e as vírgulas para ele. Está dando para você entender, irmão? Por que muita gente cai? A pessoa fica procurando na Bíblia assim: aqui está dizendo que eu posso usar vinho, eu posso beber um pouquinho de vinho. Paulo mandou Timóteo beber vinho. Irmãos, a Bíblia fala. Aí outro texto diz assim: você que levanta de manhã e olha para o copo de vinho, Deus chama ele de louco. Aí você precisa descobrir qual vinho que Jesus abençoou na festa de casamento. Existe o vinho que é não alcoólico e existe o vinho alcoólico fermentado. O vinho não alcoólico natural, 100% natural, é o que nós usamos na ceia. Não tem acréscimo de nada. É o vinho que nós usamos aqui, é natural, sem fermentação, sem álcool. Às vezes a pessoa quer interpretar para que ele possa ter uma justificativa por embriagar. Então nenhum texto da Bíblia, nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Mas, sequência por gentileza, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Está dando para você entender? Eu não posso inventar que Deus está falando. Você quer ver uma coisa que está sendo muito usada hoje? Ó, desceu um anjo ali agora, entrou um anjo ali agora, e o anjo está falando para mim isso para falar para você. Irmão, isso é coisa de particular interpretação. O anjo, ele é agente divino para poder socorrer, proteger, abençoar o seu povo. Mas o anjo só recebe ordem de Deus. O anjo não recebe ordem do Daniel. Apareceu um homem aí: olha, vou te dar uma chave que vai destravar e você vai dar ordem para anjo. Mentira! Isso aí é uma profecia de particular interpretação. Ninguém tem chave para destravar o seu contato com o anjo, porque anjo é criatura. O nosso contato só pode ser com Deus, o Deus vivo, e só Deus pode entrar na nossa vida, só Deus pode morar no nosso espírito, só Deus pode estar na nossa vida. Anjo não pode entrar no nosso corpo. Existe uma denominação que o título da sua igreja é Santuário do Anjo Gabriel. Tem quase no Brasil inteiro, Santuário do Anjo Gabriel. Aí na hora da oração, lá ele invoca o anjo Gabriel. Aí pessoas começam a cair de um lado para outro. Primeiro, anjo não entra no corpo de ninguém. Anjo tem corpo. Por que Deus habita em mim e você? Porque Ele é espírito. E Deus pode se transformar no que Ele quiser. Deus pode se transformar num vento, num redemoinho que ninguém segure. Deus pode transformar num homem e aparecer para nós e conversar como homem, porque Deus é poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. O salmista disse: se eu subir ao céu, aí o Senhor vai estar. Se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Se eu pegar as minhas asas e for para o extremo do mar, até ali a tua mão me guiará. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele é o Todo-Poderoso, e nós não podemos pedir a criatura. Aleluia. Então o texto, a segunda parte do texto: mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O que é inspiração? Inspiração é como um sussurro. Aí Luan um dia chegou para mim:
vou te contar um segredo. Ó, não conta para ninguém não. Isso é sussurro. Isso é falar ao pé do ouvido. A inspiração é Deus falando no ouvido dos escritores. Escreva isso aí. Escreva isto. O livro de Gênesis, que diz começo, foi escrito por Moisés há mais de 1000 anos depois de Adão. Quem contou a história do paraíso? Quem contou a história da criação para Moisés? Moisés é o legislador. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, foi escrito mais de 1000 anos depois de Adão. Quem é que falou para Moisés a história, a realidade, os fatos do paraíso? Quem é que falou para Moisés que o primeiro dia Deus criou isso, que o segundo dia Deus fez aquilo, que o terceiro dia e foi toda a criação, e Deus fez o homem e a mulher, e Deus fez o jardim e colocou? Quem é que falou isso? Foi o próprio Deus. Está dando para você entender? Foi o próprio Deus que escreveu. Abraão viveu antes de Moisés. Quem é que falou da vida de Abraão para Moisés, para que ele pudesse escrever? O Espírito Santo. Então, olha, não existe nenhuma profecia da palavra de Deus que foi escrita por homens, pela vontade dos homens, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Está dando para você entender? É como alguém assentou-se numa escrivaninha e pegou uma caneta, e Deus sentou do lado e falou: escreva isso. Foi escrevendo. É por isso que a Bíblia é um livro mais antigo do mundo e o mais atualizado do mundo. Pode passar anos e anos e anos que a Bíblia não envelhece. Ela virou o livro principal da sociedade. Porque ela, quando você lê, ela está sempre atual. Sempre que você lê, tudo que você lê está acontecendo hoje. E foi escrito, a história da Bíblia tem 3.500 anos. Então, irmãos, essa palavra de introdução é para que a gente saiba que tudo que está escrito, porque já falaram para mim assim, olha, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Sim, claro que o papel aceita o que você escrever nele, mas aqui não é o papel, nós estamos falando de palavras. Jesus disse: as palavras que eu falo é espírito e vida. É espírito e vida. Ela penetra, a palavra de Deus é como uma espada, ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir o pensamento. Deus, através da sua palavra, nós estamos ministrando aqui, e de repente algumas pessoas falam assim: puxa vida, parece que está falando só para mim isso aí, está falando o que eu estou vivendo, está falando o que eu estou pensando. Por quê? Porque a palavra é como uma espada que separa a alma, espírito, juntas e medulas. Qual é o equipamento que consegue enxergar lá na alma? Qual é o equipamento que penetra a alma? Ainda não inventaram esse equipamento, mas ele já existe, essa radiografia. Esse equipamento chama-se Palavra de Deus, que penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do ser humano. Aleluia! Apocalipse, capítulo 22, verso 19. Olha o que está escrito aí.
E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Então está mostrando que esse livro é tão importante que você não pode tirar e nem acrescentar. E hoje é o que mais tem, é acréscimo e tirar. As pessoas tiram, inventam. Então essa palavra de introdução é para mostrar para você aqui o quão é importante o livro que você tem na sua mão, que nós temos em nossa mão, que nós temos em nossa casa. Então agora, vamos ao texto. Paulo diz assim, então agora descobrimos que Paulo não está falando dele mesmo. Paulo não está interpretando as palavras dele mesmo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pedido insistente. Quando você lê isso aqui, rogo-vos, é um pedido. Lembra de uma criança insistindo, mãe, eu quero isso, eu quero isso. Aí a mãe vai lá dar para parar a insistência. Ou ela diz não, ou ela se aborrece. Então Paulo está aqui, rogo-vos, o Espírito Santo está dizendo assim, rogo-vos, peço insistentemente que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem primeiro o pedido insistente e agora vem a ordem. Não, está no imperativo, não, é uma ordem, não vos conformeis com este mundo, não se uniformiza. Quando você vê os japoneses, os filhos japoneses indo para a escola, você olha assim, você não diferencia ninguém, porque o japonês já é tudo quase igual, você não consegue identificar quem é quem. E elas vão andando tudo igualzinho, uniforme, tudo igualzinho. Ali é o que a Bíblia está dizendo, não se uniformiza igual ao mundo, não assuma a forma do mundo, do sistema. Então, baseado nessa ordem do Espírito Santo que inspirou Paulo, nós vamos dar algumas razões porque não devemos nos conformar com o mundo. Primeira razão é uma ordem de Deus. E quando eu posso questionar a ordem de um pastor, eu posso questionar a ordem de um chefe, eu posso questionar a ordem de um juiz, eu posso questionar a ordem de uma autoridade, eu posso questionar a ordem de qualquer pessoa, mas eu não posso questionar a ordem de Deus. Por quê? Porque Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, então tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Deu para entender? Tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Sem Ele não existe nada. Está dando para você entender? Sem Ele não existe vida. Então por isso eu não posso, Daniel não pode questionar uma ordem de Deus. Agora, Adão questionou Deus. E quando ele questionou Deus, ele perdeu. E Adão era inteligente. Adão usava 100% de sua capacidade intelectual. Sabe quanto nós usamos hoje? Nem 10%. O homem mais inteligente do planeta não usa 10% de sua capacidade intelectual. Agora imagine Adão com 100%. É por isso que ele deu nome nos animais, deu nome nos pássaros, deu nome dos peixes para os peixes, deu nome para os insetos. E hoje a ciência está descobrindo os nomes que Adão deu lá há 5, 6 mil anos atrás. Está dando para você entender?
como que as coisas de Deus, elas são profundas, mais altas do que os nossos pensamentos, mais alto do que os nossos caminhos, mais alto do que a nossa inteligência. Se uma pessoa que usa menos de 10% de sua capacidade faz uma nave que vai para o espaço, e lá ela se separa do foguete que a impulsionou e acopla numa cidade espacial, e o homem entra, e lá em gravidade zero, o copo de água está cheio, mas o copo está flutuando porque não tem gravidade. Se o homem é capaz de fazer isso com menos de 10% de sua capacidade intelectual, imagine se a gente usasse 20%, se a gente usasse 30%, se a gente usasse 40%. Então Deus não se questiona. Adão questionou e perdeu a sua morada. A Torre de Babel, por que a Torre de Babel existiu? Porque os homens questionaram Deus. Deus falou assim: olha, depois do dilúvio, crescei, falou com Noé, crescei e multiplicai e enchei a terra. Aí foi gerando filhos, e cresceu uma população, vindo da família de Noé. Aí, aqueles que nasceram após o dilúvio, ouviram a história do dilúvio. Aí alguém lá usou os seus 10% de inteligência e falou: olha, vamos construir uma torre que dê até o céu. Se acontecer outro dilúvio, nós subimos e ficamos dando língua para o dilúvio. Ficamos debochando do dilúvio. E a gente não se espalha, vamos ficar um povo só. Aí Deus olhou, não quer, estão me questionando, então vamos descer lá. Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos lá para ver isso aí. Aí chegou lá, está fabricando tijolo, e levantando, e os pedreiros estão que levanta, manda massa, e vai levantando. A torre já estava numa altura bem grande, e o povo trabalhando, aquele movimento, já viu o campo da construção lá, né? Todo mundo trabalhando, produzindo. Aí Deus falou: vocês estão questionando a minha palavra. Aí Deus confundiu a língua de todo mundo. É por isso que hoje há o inglês, francês, português, espanhol, chinês, não sei como é que a língua chama, a língua do chinês. É por isso que hoje nós temos esse monte de idiomas. Sabe por quê? Porque o homem questionou Deus. Então, quando nós questionamos a Deus, nós perdemos a nossa bênção. Então Deus não se questiona. Então Deus disse não. Quando fala Deus não, é porque é não. Então, a primeira razão por que eu não devo me conformar com o mundo Deus é quem deu a ordem. E a ordem de Deus não se questiona. É a primeira razão que eu tenho para não me conformar com o mundo. Segunda razão: o mundo passa, está registrado. Para quem gosta de anotar, Apocalipse 22:13 está lá: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e vai para aí fora. E ele é soberano, poder e autoridade supremo. Então vamos lá, segunda razão, 1 João 2,17. A primeira razão a ordem veio direta de Deus. Não é de pastor, não é de igreja, não é do padre, mas a ordem é de Deus. Amém? Amém? Segunda razão, 1 João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que Deus está mandando que a gente não se conforme com o mundo? Porque ele vai passar.
Como é que eu posso colocar toda a minha estrutura, o meu projeto em cima de algo que vai passar? Eu estou perdendo tempo. Eu estou jogando fora tudo que Deus deu. Então isso aqui vai passar, com todas as suas concupiscências. O que é concupiscência? Desejo. O desejo não passa? O desejo passa. Às vezes, quanta coisa que você desejou e não conseguiu, o desejo passou. Passou ou não passou? O desejo passa. Então o mundo vai passar com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus específica que é não assume a forma do mundo. Aquele que faz a vontade de Deus de não assumir a forma do mundo permanecerá para sempre. Vamos ao texto segundo, que é 2 Pedro 3,7. Olha o que diz aí: porque eu não devo conformar com o mundo, mas os céus e a terra que agora existem. Quando você olha para o céu, olha para a terra, é este céu e essa terra que agora existem, pela mesma palavra reservam como tesouro. Tem coisa na sua casa que você guarda num lugar bem escondidinho. Às vezes é uma joia de família, às vezes é um anel de ouro. Isso aí é o seu tesouro, que você guardou num lugar que só você sabe, só você conhece. Então a terra está guardada num lugarzinho como tesouro. E se guardam para quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então tudo vai derreter, tudo vai virar pó, tudo será fundido numa só coisa. Metal vai se fundir com metal. O que é madeira vai virar pó. O que é papel vai virar pó. O que é pano vai virar pó. Metal vai se fundir um no outro. Os minerais vão se fundir. E vai virar um monte de monturo essa terra. Então por que eu vou firmar numa coisa que vai ser destruída? É a segunda razão. Isso aqui vai tudo acabar. Tudo isso vai desaparecer. E as pessoas, e os homens ímpios vão se perder. Ímpio é aquele que não acredita em Deus. Ímpio é aquele que zomba de Deus. Ímpio é aquele que faz o seu querer, a sua própria vontade, não acredita no Criador. Esses são ímpios e eles vão se perder. Está lá a perdição dos homens ímpios. Como é que eu posso usar um homem ímpio que vai se perder como base para a minha vida? Como é que eu vou colocar a minha vida, me conformar com aquela pessoa? Eu vou assumir a forma daquela pessoa. Eu vou me perder junto com ele. Porque geralmente hoje tem pessoas que são formadores de opinião. Às vezes tem uma pessoa muito querida, muito famosa, todo mundo quer imitar. Eu lembro quando houve a Copa do Mundo na Alemanha, se não me falha a memória, um jogador, ele cortou o cabelo como aquele tupete. Quando a gente era criança, tem muitos aqui que nem sabem o que é aquilo, né? Eu chegava, o pai falava assim: vai lá no barbeiro e peça para cortar Príncipe Danilo. Príncipe Danilo. Aí tinha um barbeiro lá, que a máquina dele era aquela manual. Como que puxava cabelo? Ele não afiava aquela máquina e ela puxava cabelo. A gente, molequinho, sentia aquela dor, o cabelo puxando a máquina, cortando, ele cortando. Né? Você já viu aquela maquininha de mão? Aí a gente vinha tudo raspado aqui com um tupetinho aqui na frente. Acho que tinha um desenho animado que
Tinha um rapaz que usava um menininho que usava cascão. É o cascão? Na revista. Irmãos, aí esse jogador famoso, ele cortou o cabelo Príncipe Danilo, só o tupetinho. Rapaz, no outro dia, o que tinha de criança e jovem com tupete, ele influenciou todo mundo. Vou dizer o nome dele, Ronaldo Fenômeno. Todo mundo de tupetinho, até homem velho. Olha o poder da influência. Como é que eu vou deixar um ímpio que vai se perder influenciar a minha vida? Ah, ele fala palavrão, palavrão é bonito, então eu vou falar também. Eu estou me conformando, eu estou me uniformizando a alguém que vai se perder. Está dando para você entender? Tudo vai se perder, tudo vai queimar. Então a segunda razão é que o mundo vai passar. Eu não devo me conformar com o mundo, porque o mundo vai passar e o mundo vai ser queimado. Então eu não posso. E os ímpios que me influenciam, eu não posso, porque ele vai se perder. Se ele não tiver na trajetória da sua vida um encontro com Jesus, crer de todo o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, ele não vai se salvar. Mas se ele fizer, essas palavras são as mais poderosas da Bíblia, as mais poderosas do mundo. Com o coração se crê e com a sua boca se faz confissão, será salvo. Mas se ele não fizer, ele está no caminho da perdição. E eu não posso usar ele como exemplo para a minha vida. Eu não posso me uniformizar. O uniforme que ele está usando eu não posso usar. Porque a Bíblia diz, não vos conformei. Não use o uniforme do ímpio. Não use. Eu estou usando uma figura de linguagem. Terceira razão. 1 João 2,15, aliás 2,16. 1 João 2,16. Olha o que diz aí. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 João 5,19. Tudo isso é do mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, aquilo, o desejo que há nos olhos, na carne, soberba, está vindo de quem? Do inimigo. Se a pessoa não é de Deus, está vindo do inimigo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então o que está sendo ensinado muitas vezes por alguns que estão aí com milhões de seguidores, são coisas destrutivas. Tem um rapaz que ele tem mais de 40 milhões de seguidores, e o besterol que ele fala para os jovens. Quem é pai, quem é mãe, não deixa ver esse sujeito não. Ele está destruindo milhões de jovens no mundo inteiro. Milhões. O besterol que ele fala, o que ele ensina para os adolescentes, irmãos, olha, não se pode nem falar, não se pode nem enumerar. Então, ele é um péssimo exemplo, uma péssima pessoa para liderar, uma péssima pessoa para se assistir. Então não assista, não deixe seus filhos assistir. Então, a terceira razão que nós não podemos nos conformar com o mundo é porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vem do mundo e vem de Satanás, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, por isso, a terceira razão para mim não assumir a forma do mundo. Quarta razão,
por causa da nossa natureza espiritual. Primeiro, deixa eu ver aqui os textos. 1 João 5,4 e 1 João 5,18. Por que eu não devo me conformar com o mundo? Quarta razão, por causa da nossa natureza espiritual. Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, está dando para você entender? Deus nos deu uma natureza espiritual que vence todo o sistema que eu falei para vocês atrás. Vence o sistema diabólico, vence o sistema da carne, vence o sistema dos olhos, vence a soberba da vida. Deus nos deu uma natureza espiritual. Nós somos nascidos de Deus. Vamos lá. Quando você vai fazer um documento para o Estado ou federal, uma das coisas que entra lá na sua identificação é a primeira, nacionalidade brasileira. Segunda, natural de onde? É brasileiro, mas você pode ter nascido lá no Rio Grande do Sul. Você é brasileiro, mas pode ter nascido no Rio de Janeiro. Se você nasceu no Rio Grande do Sul, você gosta de chimarrão. Se você nasceu no Rio de Janeiro, você firma o S. O S é mais forte. Se você nasceu, é natural de São Paulo, em qualquer cidade de São Paulo, você engole o R. Se você nasceu em Minas Gerais, você fala uai, uai. Está dando para você entender? De onde você é natural? Você fala a linguagem de lá, o sotaque de lá. Agora vamos lá. Como que uma pessoa que é nascido de Deus, santo, vive xingando? Ele está usando a sua natureza espiritual? Ele está pior do que o ímpio. Como que você pode, alguém que tem a natureza espiritual, nasceu de Deus, vive mentindo? Mente para o pai, mente para a mãe, mente para o avô, mente para a vovó, mente para todo mundo, mente, é mentiroso. Então como é que esse homem está dizendo que vai para o céu? Se a natureza dele é espiritual e ele está pior do que aquele que está vivendo segundo o curso do mundo. Não se concebe um casal, vai aqui, um casal que a esposa ou o marido esconde, não dá a senha para sua esposa, não dá a senha para o seu marido. Se não dá a senha, porque está escondendo alguma coisa. E isso não é próprio de quem tem a natureza espiritual. Isso não é próprio de quem nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus tem um livro aberto. A sua vida é um livro aberto. Deu para entender? Por isso que Paulo está falando cheio do Espírito Santo. Não se conforme com o mundo. Todo marido faz isso. É o marido mundano. Ele esconde da esposa dele porque ele tem 1000 razões para mentir para ela. E vice-versa. Agora, o seu casamento, que é de natureza divina, você vai esconder a senha do seu cônjuge, que é uma só carne com você? Está dando para você entender? Você está assumindo o seu casamento, você está uniformizando ele com o mundo. E então, isso mostra que a pessoa não nasceu de Deus. E se ele não nasceu de Deus, ele é ímpio. E se ele é ímpio, ele vai se perder com o mundo. É muito claro e muito fácil de entender.
É o que nós vamos ter por aí, entregando senha para todo lado, nas redes sociais. Aqui está a minha esposa, minha senha. Mas não adianta pagar tudo primeiro para depois dar a senha. Entrega a senha lá para ver o que está lá. Entrega tudo. Você, filho que está aqui, não é só os casais não. Filho que está aqui, você tem senha lá que a sua mãe não pode acessar? Entrega para ela. Você não nasceu de Deus? Você não é real? Você não quer entrar no céu? Se você não quer entrar no céu, você está perdendo tempo aqui na igreja. Aproveite o mundo, porque depois você vai sofrer. E eu estou sendo claro para você. Eu não quero mentir para você, porque eu vou ter que dar conta de você. Deus vai me cobrar. Por que você não falou isso? Ó, Senhor, eu falei. Então vamos ver. Passa o telão lá, você pregando. Está dando para você entender, irmãos? Eu não estou sendo aqui rancoroso e nem mal com você. Eu estou mostrando que nós devemos andar com o pé no chão, porque amanhã você vai cobrar de quem te enganou, porque você não falou a verdade para mim. Eu fui lá, eu tive lá e você não falou. Então, dessa responsabilidade eu já vou na nossa natureza, nós temos que falar a linguagem do céu. Está dando para entender, irmão? Não há mentira nos nossos lábios. Não tem que ter mentira. Temos que ser verdadeiros. Temos que ser honestos. Se você falou para sua mãe que você vai em determinado lugar, vai naquele lugar e não vai para outro. Porque se você for para outro, você mentiu para sua mãe. E se você teve que mudar a rota para lá, liga para ela: mãe, eu tive que mudar, eu vou estar em outro lugar agora. E se for um lugar que é nocivo, ela vai te orientar. Ouça o conselho da sua mãe, ouça as instruções do seu pai. Não devemos nos conformar com o mundo por causa da nossa natureza. 1 João 5,18. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Está dando para entender, irmãos? A nossa natureza, o diabo não pode tocar. Mas depende de nós usarmos a nossa natureza. Ninguém pode sair de Minas Gerais e chegar em São Paulo e ficar falando como eles engolem o R. Essa porta aqui está muito difícil, essa porta. Paulista fala assim. Aí você chega no Rio Grande do Sul: ô tchê, você está fazendo o que aqui, tchê? Ou você vai lá na Bahia e a pessoa está lá: você vai nada bem. Ele fala cantando, o baiano fala cantando. É igual a moço, o homem estava lá naquela rede pendurada, balançando. Aí a mulher grita de lá: ô Zé, não é o Zé que está aqui não, né? Ô Zé, tem uma serpente, está se aproximando de você. Ô mulher, traz o soro antes que ela morda. Traz o soro. A preguiça é tão grande de que não sai nem da rede para a cobra não morder. Está dando para entender? Cada um natural. Então, se eu sou natural de Deus, eu não posso falar palavrão. Não é porque eu não posso, não. Eu não quero falar. A minha natureza não permite eu falar. Está dando para você entender? Porque eu posso fazer tudo. Mas a minha natureza espiritual não permite eu xingar. Não permite. Ela não deixa. A minha linguagem é outra. Eu não consigo xingar. Está dando para você entender? A minha natureza. Eu sou natural, espiritual.
Você nasceu de Deus, você tem uma natureza espiritual. Então você não consegue xingar. Você não consegue fazer aquilo porque a sua natureza não deixa. Deu para entender? Então essa foi a quarta razão. Já estou indo para isso finalmente. Quinta razão. Por causa da nossa posição ou da posição do cristão. Por que eu não devo me conformar com o mundo? Porque eu estou numa posição. O que é posição? Posição é postura que alguém foi colocado. E vamos ver qual a posição que nós estamos, Efésios 2:6. Efésios 2:6, olha o que diz aí. Olha a posição que você está. Olha a posição que eu estou. Olha a posição que nós estamos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deu para entender? Qual a posição que nós estamos? Assentados nos lugares celestiais. Foi você que se colocou lá? Não. Deus nos colocou lá. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Daniel, senta aqui. Assenta aqui. Assentar é a mesma coisa que estar fixo. Firme. Ninguém pode tirar alguém que está assentado. Porque você está fixo ali. Então eu não posso me conformar com o mundo, porque eu estou sentado em lugares celestiais. Está dando para você entender? Suponhamos, se eu trouxesse, o dia que eu viesse pregar aqui, eu trouxesse um porquinho e colocasse aqui sentadinho do meu lado aqui. Você iria entrar, ver tudo e sair? Oh, não entendi aquilo que o pastor fez. Você vai questionar, não vai? Pastor, lugar de porco é onde? No chiqueiro, ou solto na natureza, não dentro da igreja. Porque na igreja é lugar de nós nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E não apresentar o porquinho, apesar dele ser uma criatura. Mas o lugar do porquinho não é aqui dentro da igreja o porquinho, o lugar dele é na natureza. Você ia achar estranho eu trazer aquele porquinho para a igreja? É a mesma coisa. Se eu estou sentado no lugar celestial, eu tenho que falar as coisas celestiais. Ô irmão, paz, irmão, que alegria, irmão, está cheio de Espírito Santo. Se eu começar a xingar, eu falo, mas como é que ele está falando coisas do mundo nos lugares celestiais? Como é que ele está mentindo nos lugares celestiais? O que mais tem é por aí isso aí. Ó, estou vendo um anjo. O anjo passou, entrou ali agora. E o cara está 220, ligado na tomada 220. Ó, o anjo está falando para mim naquela confusão, aquela barulhada toda, ele está ouvindo a voz do anjo, cara. Aí está mentindo. E a mentira tem perna curta. Por que eu não devo conformar com o mundo? Porque eu estou assentado em lugares celestiais. Minha posição. Segunda posição. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Olha o que está escrito aí, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse, por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a nossa posição aqui de embaixador. Qual é o trabalho de um embaixador? Preste atenção nisso agora.
O embaixador é o representante máximo do chefe de um Estado. Ele é o representante máximo. Então, antes de você e depois de você não tem ninguém. Deu para entender? Ele é o representante máximo de um chefe de Estado. Então, Deus nos colocou numa posição de embaixador. Você é o representante máximo do reino de Deus. Ninguém pode substituir você. É porque Deus te colocou. Foi Deus quem te colocou nessa posição de embaixador. Ninguém há na sua frente e ninguém há antes de você. Você é um embaixador. Você representa os céus. Como que alguém vai representar os céus xingando, falando palavrão, mentindo, roubando, enganando? Deu para entender? Embaixador. 1 João 2,6. Já estou indo para os finalmente. João 2,6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Deu para entender? Se eu digo assim, eu estou em Cristo, então eu devo andar como ele andou. Ele andou fazendo o quê? Fazendo o bem. Então, esta é a quinta razão porque estamos assentados e somos embaixadores. Sexta e última razão, por causa da nossa condição. Condição são aspectos necessários e importantes para que algo se realize. Deus nos colocou numa condição. A condição que estamos, primeira, João 1,12. Vamos ver a nossa condição? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, a nossa posição é de filho. Deu para entender? Vamos supor se alguém adota um filho, ele se torna adotivo. Então ele não é filho legítimo. Ele não tem o DNA do pai nem da mãe, porque ele foi adotado. Não estou dizendo aqui, desmerecendo quem foi adotado, não. Só dando um exemplo aqui para você. Aí quando a mãe adotiva for chamar a atenção dele, ele vai falar não. Ele descobre que não é filho legítimo. Alguns agradecem até pelo que aconteceu com ele e tudo mais. Mas se ele falar, quando o pai for corrigir, ou a mãe for corrigir, e ele já descobriu que é adotivo, ele fala assim: só quer mandar em mim por quê? Só nem minha mãe. Só quer mandar em mim por quê? Só nem meu pai. Ele pode falar isso, porque ele não é filho. Agora a nossa posição é de filho de Deus. Quando eu falo coisas ou faço coisas que desonram meu pai, eu estou ferindo o coração de Deus. Quando o seu filho fala alguma coisa para você que te fere, como é que você fica? Triste, chateada. Eu dou tudo para ele, eu dou tudo para ela. Eu passo a noite quando está doente, eu faço tudo. E agora ela me desrespeita, ela não me obedece. Então nós estamos na posição de filhos. Por isso eu não devo me conformar com o mundo. Segunda posição, Romanos 8,17. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também. Está dando para entender? Tudo que você construiu,
vai ficar para os seus filhos. Seu filho é que vai desfrutar. Então, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, somos herdeiros direto de Deus e somos co-herdeiros. Então, vamos lá, você tem a sua herança, mas você vai dividir a sua herança com o seu irmão. Deu para você entender? Você é co-herdeiro com o seu irmão. Se você tem 10 irmãos, a sua herança vai ser dividida com os seus irmãos. Então, o que Deus deu para Jesus? Deus glorificou Jesus, ressuscitou Jesus, deu um corpo glorificado para Jesus e fez ele assentar do lado, colocou ele assentado do lado do trono do Pai. Então tudo que Jesus recebeu, nós vamos receber também como co-herdeiros. Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos dar um corpo glorificado, Ele vai nos fazer assentar do seu lado, como está escrito na palavra. Porque somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco também. Por isso, não devo conformar com o mundo. E eu encerro lendo Timóteo, 2 Timóteo 2, 11 ao 13, para encerrar. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, eu já encerro com 2 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, volte lá por gentileza, no começo do versículo. Palavra fiel é esta, 2 pontos. Se morrermos com Ele, se alguém falar, olha, eu vou te perseguir até a morte por causa da sua fé, por causa de Jesus. Aí se morrermos com Ele, ou se nós morrermos para o mundo, para o sistema, estamos lutando para não fazermos nada daquilo que o mundo nos oferece. Então nós morremos para o mundo, morremos fisicamente pela fé em Jesus, por amor a Jesus, e morremos também os nossos desejos para o mundo. Então, se morrermos com Ele, que Satanás propôs a Jesus um montão de coisas, ele falou, não aceito isso. Então ele morreu para o sistema, ele morreu para o mundo. Se morremos para o mundo, também, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Agora vem a parte que Ele não pode fazer o que nós fazemos. Se o negarmos, Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele vai permanecer fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deu para entender, irmãos? E com essa palavra eu termino. Que Deus nos abençoe. Que possamos ouvir a voz de Deus e não questionar Deus naquilo que Ele está nos propondo. Não vos conformeis com o mundo. Amém? Fiquemos em pé e vamos orar, por gentileza. Faça a sua oração. Senhor, santifique a minha vida. Tira de mim, Senhor, tudo que me atrapalha, tudo que está me afastando de Ti, Senhor, tira de mim. Eu quero, Senhor, que a natureza espiritual que o Senhor me deu, e como filho, e como alguém que está sentado nos lugares celestiais, e como herdeiro, eu quero viver para Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, e te peço, me encha do Espírito Santo. Peça a Deus para te encher do Espírito Santo, porque ao ser cheio do Espírito Santo, nós vamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E quando eu chegar,
quando chegar o arrebatamento, vamos deixar essa terra, assim como Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados. Aleluia! Faça a sua oração: Senhor, me encha do Espírito Santo.